Seja muito bem-vindo ao Palavra Diária e hoje eu quero falar com você sobre das trevas à luz, post tenebras lux. Essa frase que ficou muito marcada na Reforma Protestante e também nas igrejas de tradição reformada, é uma frase que ocupa inclusive a bandeira, outros símbolos, até mesmo moedas e um grande mural dos reformadores da cidade de Genebra. Aquela cidade que se via em uma imensa perdição, com comportamentos imorais e tantas coisas que desagradavam ao Senhor. Com o alvorecer da reforma, com a escritura sendo trazida de volta ao centro e o ensino bíblico pregado genuinamente, viu o sol da verdade nascer. Essa cidade então sai das trevas e entra na luz, compreendendo então a verdade do Evangelho. Mas não é somente a cidade de Genebra que saiu das trevas para a luz. Todos aqueles que creem no Evangelho, que passaram a crer, também saíram dessa situação. Isso inclui a mim e possivelmente inclua também a você. Além disso, inclui também a Noemi, alguém que nós temos visto ao longo desses devocionais, e nós aprendemos como que essa mulher que antes estava numa situação de completa amargura passa para uma situação de sentir o doce da graça de Deus em seu paladar. Em Ruth capítulo 4, no versículo 14, nós encontramos, já caminhando para o fim dessa história, uma bela declaração que é feita a Noemi, em que a escritura diz assim: Então as mulheres disseram a Noemi: Seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Essas mulheres estão falando a Noemi a respeito de Obed, filho de Ruth e Boaz, sendo então considerado neto de Noemi, uma vez que Boaz, o resgatador de Ruth, traz de volta a descendência de Elimeleque e também de Noemi. E por essa razão, essas mulheres trazem essa boa palavra para Noemi. Obed, este mesmo filho de Ruth e de Boaz, torna-se futuramente pai de Jessé, e Jessé pai do rei Davi. Vejam então que história interessante. Uma família que sai de Belém pela falta de pão na casa de pão e parte para uma terra inimiga chamada Moabe, passa por diversas desventuras. Morre o chefe da família, morrem os filhos do chefe da família, fica a mulher desamparada e então a sua nora, uma de suas noras, resolve voltar com ela para Belém. Essa história triste, que conta uma história muito sofrida, é na verdade a história da providência de Deus na vida dessa família. A maneira como Deus escolheu agir para transformar aquilo que era mal em bem. Nós vemos o nosso Deus fazer isso com muita frequência. Ele fez assim também, por exemplo, na história de José. Toda aquela fatídica história levou José onde levou. E nós percebemos que ali no Egito o povo de Deus foi reunido, o povo pôde ser alimentado. Todo o restante da história nós podemos ver ao longo da Escritura. Mas vejamos então que Noemi agora tem diante do Senhor uma bênção. Ela percebe um motivo de grande alegria. Obed, alguém que estava ali para dar continuidade à sua descendência. Deus, com muita benevolência, de extrema bondade, age no meio da vida dessa família e traz dessa história triste o maior rei que Israel teve, o rei Davi. Que coisa interessante, não é? Será que isso pode acontecer na nossa vida? Sem dúvida. Deus pode transformar situações. Ele pode mudar esse quadro triste que talvez você esteja vivendo para algo muito bom e glorioso. O que nós precisamos é confiar e descansar nos propósitos do Senhor, tendo a certeza de que Ele age, de que Ele vê toda a história. E não somente isso, Ele não é um telespectador, mas Ele é o autor dela. Ele está cuidando de cada detalhe na minha vida e na sua vida. E eu e você podemos descansar com essa certeza. Vemos então o inimaginável acontecer na vida de Noemi. Ela se torna então a mulher diante de quem a descendência do rei Davi surge. Vemos então o rei mais famoso de Israel vindo dessa história tão triste. Mas a história ainda seria muito pequena se nós parássemos por aí. Quando nós olhamos para a genealogia do nosso Senhor Jesus Cristo, nós encontramos um nome lá, Ruth. Exatamente essa moabita, essa mulher que vivia em uma terra inimiga, vem para as asas do Senhor, abrigando-se então em Israel, casa-se com Boaz, tem Obed, que tem Jessé, que tem Davi,
e dessa linhagem encarna o nosso Redentor, o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que deu a vida para todos aqueles que creem nele. Essa é uma oportunidade de você refletir acerca das circunstâncias do que você está vivendo. Talvez neste momento seja muito difícil enxergar a realidade e entender os propósitos do Senhor. Mas saiba de uma coisa, nem eu nem você fomos chamados a entender, mas nós fomos chamados a confiar. Descanse no Senhor e tenha plena convicção que o Senhor pode transformar as trevas em luz.